Olá turma, professor Rafael aqui. Hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula de administração. E começando já a nossa primeira aula, a gente vai falar um pouco da questão histórica da administração. Até então, gente, a gente via que as empresas, no caso as fábricas da época, elas começaram a implantar a administração praticamente depois de uma coisinha chamada Revolução Industrial. Alguém lembra o que foi a Revolução Industrial, gente? Para quem não lembra, eu vou falar uma frase só, e você vai lembrar. Revolução Industrial foi a troca do homem pelas máquinas. E aqui a gente vê basicamente isso aí. Antes as fábricas produziam 10 carros por dia. Depois ela passou a produzir 100 carros por dia, um exemplo. E aí o que aconteceu? Vieram os primeiros pensadores da administração. Esses pensadores, cada um criou uma teoria. E essas teorias eram implementadas nas fábricas na época, ok? O primeiro foi Frederick Taylor. Frederick Taylor, ele criou a teoria da administração científica. Taylor criou a teoria da administração científica. E essa teoria dele, lembrem-se que era muitos e muitos anos atrás. Nessa teoria, ele dizia que o trabalhador tinha que trabalhar ao máximo. A ênfase era nas tarefas. Ou seja, o cara entrava de manhã, tipo 7, 8 horas, e ficava até 8, 10 da noite trabalhando direto. Essa ênfase nas tarefas era a teoria, que falava sobre a teoria da administração científica, onde nessa época foi uma das primeiras teorias que iniciaram na administração, e ele incentivava o dono a impor que seu funcionário trabalhasse o tempo todo, não tivesse pausa absoluta para quase nada praticamente. E aí era a ênfase nas tarefas, certo? Foi a primeira teoria, Taylor, teoria da administração científica. Tem um trechozinho de um filme que eu vou até colocar aí para vocês, que é do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que ele retrata exatamente o que era essa ênfase nas tarefas, para vocês terem um panorama de como era na época, tá bom? Depois veio Fayol, com a teoria clássica da administração, certo? O que é que dizia essa teoria clássica da administração? Começou a organizar melhor a empresa. Antes, a ênfase era nas tarefas. O cara trabalhava o dia todo lá apertando parafuso, por exemplo, em uma fábrica. Agora aqui ele começou a criar setores, começou a organizar mais a coisa. Antes, era uma coisa mais espalhada pela empresa. E a partir desse carinha aqui, chamado Fayol, com a sua teoria clássica da administração, começou a organizar melhor a empresa e formar setores, ok? Depois a gente vê Max Weber, teoria da organização burocrática, onde ele passa a organizar de forma burocrática a empresa. Como? Antigamente existia muita questão da palavra. A pessoa dava a sua palavra e pronto, era aquela palavra e acabou-se. A partir dessa organização burocrática, começou a se criar documentos, protocolos e todo tipo de documentação onde tudo que acontecia era identificado através de documentos. Então começou a se organizar burocraticamente, certo? O nome dele era Max Weber. Depois tem Elton Mayo, certo? Elton Mayo criou a teoria das relações humanas. O próprio nome aqui, a gente já pode ter uma ideia muito boa do que era. Relações humanas. O trabalhador parou de ser visto como a primeira teoriazinha que a gente viu lá atrás, lembram? Que dizia ênfase nas tarefas. Aqui, o trabalhador, ele começava a ser visto como realmente um ser humano que realmente era. Ele fazia o quê? Essa teoria dele, o que é que dizia essa teoria dele? Que o trabalhador teria que ser mais bem remunerado, que o trabalhador teria que ter um período maior de folga, que o trabalhador teria que subir dependendo do seu desempenho na empresa, ou seja, passou a se valorizar mais o trabalhador. Porque ele já viu que aquela teoria lá atrás, do cara trabalhar o tempo todinho, já não era mais, dava mais resultado para a empresa, porque a pessoa adoecia, a pessoa estava estressada, como vocês vão ver lá no filmezinho que eu vou passar para vocês aí do Charles Chaplin. E aqui, a teoria das relações humanas dizia basicamente isso aí, que deveria investir mais no ser humano, certo? No trabalhador, no caso. Depois, a gente vê uma coisa muito interessante,
que a gente encontra direto, principalmente em filosofia, que é a pirâmide de Maslow. O nome desse carinha que inventou aqui é Maslow. O Maslow criou a pirâmide de Maslow. Se a gente observar aqui essa pirâmide, você vai olhar que a base é onde estão as principais coisas. A base que sustenta a pirâmide. E se a gente for ver na ordem, ela vai dizer o quê? Primeira coisa, fisiológica. Sem ela, ninguém consegue sobreviver. Beber água, comer, ir ao banheiro, respirar, coisas básicas. Segundo item, segurança, ter sua família, sua casa para morar, um emprego. Essa é o segundo item da segurança. O terceiro é o social. O que é o social? Ter sua família, namorado, namorada, amigo, colega. São as amizades, colegas que a gente tem no dia a dia, certo? A convivência que a gente tem com o ser humano no dia a dia vem em terceiro lugar. Depois vem a autoestima, você ser valorizado, reconhecido, respeitado, as pessoas confiarem em você. E por último, a autorrealização. Observem que ela está aqui, ó, no topo da pirâmide, ou seja, eu consegui tudo o que eu queria, eu sou uma pessoa autorrealizada, eu consegui meus sonhos, meus objetivos, tá bom? Eu vou deixar aqui um minutinho para que vocês copiem. Se quiserem, podem apertar pause e vocês copiem essa pirâmide para vocês, tá bom? Então vocês apertam pause e copiam essa pirâmide aí para vocês no caderno, tá bom, crianças? Continuando aqui, a gente vê agora o significado do nome administração. A gente vê direção e subordinação na mesma palavra. Ou seja, administrar, gerenciar alguma coisa e também subordinação, tudo junto na mesma palavra. A gente vê também aqui que a administração na sociedade moderna, que é a administração que a gente vê no dia de hoje, a administração, gente, ela é uma área muito boa para você trabalhar. Ela tem vários caminhos que você possa traçar, trabalhar. RH, setor financeiro, setor de marketing, setor de vendas, que é o famoso comercial, área administrativa. Grande parte dos gerentes hoje precisam ter o curso de administração. Hoje a gente vê o técnico em administração. Muitos jovens aprendizes precisam estudar administração, curso técnico, estágio também, bastante estágio na área da administração. Então, hoje em dia, a administração é uma grande força que a gente consegue observar em todos os campos, praticamente. As empresas, hoje em dia, buscam bastante profissionais formados em administração, seja ela técnica, seja ela curso superior. Então, a administração passa a ser uma área muito importante dos nossos dia a dia. A empresa, ela pode ser pública ou privada, como a gente já deve ter ouvido falar por aí, com ou sem fins lucrativos. Ela pode ser do primeiro setor, quando é uma indústria, segundo setor, quando é um comércio ou serviço, e terceiro setor, quando é uma ONG. Ela pode ser uma instituição, uma organização, corporação, estabelecimento, empreendimento ou firma, tá bom? Pessoal, vou estar deixando uma atividadezinha aí para vocês responderem e fixar melhor na cabeça de vocês, tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, certo? Tchau, tchau, até a próxima.